Quem tem a Bíblia e quiser acompanhar Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, os versículos 6 até o versículo 8. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, 6 até o versículo 8. Dando hoje continuidade à nossa série de sermões em Atos dos Apóstolos, e como a nossa proposta é aprender a ser igreja com a primeira igreja, aprender a ser igreja com aqueles que desfrutaram dessa bênção originalmente. E nada melhor do que olhar para a fonte de todas as coisas. A água boa está lá na fonte, né? Sempre digo, o rio brota ali da vertente, água pura. Mas quando começa a seguir o curso do rio, vai juntando as impurezas, sujeira, e quando ela chega até no final, já está bastante contaminada. E semelhante aconteceu com a igreja também. Originalmente a água era boa, mas no decorrer da história as impurezas foram se agregando e surgiram algumas situações complicadas. Atos 1, 6 e 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar ainda, assim como estamos. Nosso Deus, Tu é a palavra, e através dela nós queremos ser desafiados a ser igreja, através desse relato da primeira igreja. Nos dê entendimento, nos ensina através do Teu Santo Espírito, que nós oramos em Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Queridos, se Deus lhe der essa oportunidade de você escolher um poder, o que você desejaria? Eu acho que alguns iam gostar do poder de ler pensamentos, não é? A gente ouve isso algumas vezes por aí. Se eu pudesse ler os pensamentos daquela pessoa, o que ela está pensando? O que ela está pensando sobre mim? Ainda bem que Deus não nos deu esse poder, né? Acho que a vida seria bem complicada. Ai, ai. É uma das formas, né? Talvez outros gostariam de ter poder para se teletransportar, ainda mais quem gosta de viajar. Imagine só você pensar assim: agora eu quero estar lá em Paris com minha esposa. Seria interessante, né? Elas iriam gostar, as esposas iriam gostar disso. Mas não temos esse poder também. Não temos esse poder para nos teletransportar. Outros talvez desejariam poder para ficarem ricos. Qual é o segredo para ficar milionário? Queria ter o poder para isso. Talvez a pessoa trabalha todo dia, cuida das finanças com todo cuidado, pensa, esse final do mês vai sobrar, metade do mês quebra o carro, o filho fica doente, e chega ao final do mês e a história se repete novamente, né? Mas enfim, faz parte da situação. Mas queridos, são algumas maneiras de desejar o poder. Mas alguém de vocês pensou em obter poder, por exemplo, para resolver a maldade no mundo? Eu queria ter poder para terminar com a guerra.
Eu queria ter poder para terminar com todo tipo de injustiça, corrupção, imoralidades, injustiças, pobreza, fome. Eu queria ter esse poder para trazer a paz ao mundo. Você pensou nesse tipo? Acho que poucos pensariam, né? Ou talvez, queridos, receber poder para amar melhor o próximo. Às vezes é difícil amar o próximo, né? Talvez até necessitamos de poder para isso. Eu queria poder para perdoar o meu próximo. Eu queria poder para servir melhor o próximo. Mas, queridos, talvez tudo isso demonstre um pouco do nosso egoísmo. Quando nós queremos benefícios, privilégios, poder de alguma forma, apenas para agregar alguma situação à nossa vida, pensando apenas no eu, pensando apenas, como diz, apenas no nosso próprio umbigo, e não pensando no próximo, não pensando nos outros. E por que eu trago essa elucidação inicial, queridos? Porque, de forma muito semelhante, nós vemos aqui nesse texto, os discípulos alimentando uma situação muito semelhante. Quando eles perguntavam para Jesus se seria naquele tempo, naqueles dias, que Deus iria restaurar o reino, o poder, o privilégio para Israel. Eles estavam pensando em si, porque eles eram judeus. Os discípulos de Jesus inicialmente eram judeus. O cristianismo, ele nasce de dentro da fé judaica, de dentro de Israel. E eles perguntam: vai ser nesse tempo que o Senhor vai trazer as coisas boas para nós? E por que, queridos, eles fazem essa pergunta? É interessante que na nossa última mensagem, na qual eu preguei aqui, é dito que Jesus, ele, após a sua ressurreição, ele ensinou aos discípulos sobre o reino de Deus, e durante 40 dias, até o dia da ascensão, ensinando sobre o reino de Deus. Na verdade, todo o ministério de Cristo Jesus foi ensinando sobre o reino de Deus. Os sinais que ele operava, curas, milagres, libertações de cegos, coxos, paralíticos, mudos, era uma forma de demonstrar a ação do reino presente, demonstrar a realidade da nova criação que nos espera, que o reino de Deus promoverá. E diz que antes da sua ascensão, Jesus ensinava sobre o reino de Deus. Vai dizer no versículo 4 que Jesus dizia para eles: esperem pela promessa do meu Pai. Então tudo isso, queridos, alimentou alguma coisa no coração dos discípulos. Jesus falando sobre reino, Jesus falando sobre promessa, Jesus falando para que esperassem mais um pouco. Espera aí, o que está por vir? E aí nós chegamos no versículo 6. Senhor, é verdade isso? É isso mesmo que nós estamos entendendo? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A promessa finalmente ela vai se cumprir? É esperar só mais um pouco para que isso ocorra? Porque no ministério de Jesus nós percebemos algumas situações. Uma delas, por exemplo, nós vemos lá em Lucas, no capítulo 22, quando Jesus dizia para os discípulos
que ele daria o reino a eles, e eles se assentariam em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas Jesus fala isso lá em Lucas 22, num contexto no qual Jesus está ensinando sobre o serviço também, sobre o servir. Mas Jesus diz: um tempo virá no qual vocês se assentarão para julgar. Mas Jesus também deu uma outra promessa, João capítulo 14. E qual era essa promessa? Que ele enviaria o Espírito Santo, o qual capacitaria os discípulos a cumprir a missão de Jesus. Mas quando Jesus começou a falar sobre reino, promessa e esperem, eles logo pensaram no reino de Israel, pensaram em algo militar, algo político e algo militar. Olha, Jesus tinha uma paciência ao quadrado com os discípulos. Caminhou 3 anos com eles, ensinando, e parece que eles não aprendem. Eu acho que isso ensina às vezes para nós também, né? Tem coisas que levam tempo para aprender, para entender, para compreender, para que isso se assente ao nosso coração. Semelhante aos discípulos aqui. E aí, queridos, a partir disso, Jesus ele passa a responder aos discípulos. Quando eles perguntam: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? E aqui, queridos, eles falam sobre 3 situações: tempo, restauração e nação. É nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel. Tempo, restauração e a nação. Amados, isso talvez aconteça de uma forma também na nossa vida. Quantas vezes nós não agimos de uma forma semelhante aos discípulos, além dessas de não compreender muitas situações, mas agimos dessa forma bem individual. Nós queremos poder e o benefício de Deus para mim, para me dar bem, para ser privilegiado, para receber uma posição. Quantas vezes nós não agimos assim? Talvez nós iniciamos o ano, algum ano pensando, orando: Senhor, é esse ano que vai ser o meu ano? É esse ano que o Senhor vai restaurar a situação e vai me ajudar, vai me dar prosperidade, vai me dar bênção? É esse ano que vai ser a minha vez? É esse ano que vai mudar a minha sorte? Percebam que às vezes nós agimos semelhante aos discípulos também. Nós queremos nos beneficiar de Deus apenas para uma situação individual. E aí, queridos, através disso, nós vamos perceber que Jesus ele vai tratar dessa situação. Ele repreende os discípulos, os ensinando sobre a realidade. Jesus ensina os discípulos que a restauração ela ocorrerá, e muito além do que eles pensam e eles imaginam, que não seria apenas algo pessoal para eles, para a nação, mas que isso se expandiria mundo afora. Os discípulos estavam pensando muito pequeno, quando eles apenas olhavam para
o seu umbigo. Jesus queria demonstrar: tem muito mais para acontecer. Isso nos ensina para nós como igreja também. Quantas vezes só nós queremos ser abençoados? Queremos que Deus só mude a nossa sorte. Queremos que Deus faça alguma coisa para que nós tenhamos algum tipo de privilégio, visão, status. Vocês percebem como às vezes nós pensamos de uma forma muito pequena? Queridos, Deus tem algo muito maior para nos mostrar aqui. E tudo isso começa em Jesus corrigindo os discípulos, quando vai dizer no versículo 7: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Esse é o primeiro ponto. Tudo começa como? Em vocês não saberem os tempos que as coisas vão acontecer. Queridos, o contexto que nós temos vivido, agora ainda mais que tem guerra lá entre Israel, Irã, Hamas, é solo fértil para mentir. É solo fértil para as profetadas. Aí surge o profeta, né? Chegou o fim do mundo. É agora. Se prepare. Terceira Guerra Mundial. Vai acabar o mundo. Queridos, são pessoas que ousam se posicionar acima de Deus. Porque o que Jesus nos ensina aqui, não cabe a você saber épocas determinadas pela mão do Senhor. Então, queridos, por favor, não vá nas conversas desse povo aí dizendo o que vai ser, o que vai acontecer, ou quando querem falar da tua vida, o que vai ser, ou não vai ser, vai acontecer isso, aquilo outro. Fujam desses, porque o que a palavra diz aqui, não cabe a você saber. Nós aprendemos isso em Deuteronômio capítulo 29. O que nos ensina Deuteronômio capítulo 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. O que esse texto nos ensina? Tem coisas que só pertencem a Deus. Mas na sua graça, Deus revelou algumas coisas. E o que Deus revelou está na palavra. Aqui. Mas as reveladas pertencem a nós, para que sigamos todas as palavras desta lei, dessa palavra. Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a vida eterna, para o perdão dos pecados, para que vivamos em paz com Deus, em paz com o próximo, para que amemos o Senhor, amemos o próximo, Deus revelou e está aqui. Mas agora, tempos, épocas ou outras situações não pertencem a nós. Todas as vezes que alguém se levanta para dizer o que vai ser ou não vai ser no futuro, cuidado. Está se posicionando acima do Senhor Deus. É um tolo, achando que sabe mais do que Deus. Isso também nos ensina algo interessante, de que, queridos, a história não acontece no acaso. Há tempos e épocas que foram determinadas pelo Senhor Deus. Então a história não acontece no acaso, no azar e na sorte, como alguns querem dizer por aí. Me chamou a atenção um pastor, ele é o pastor batista, Luiz Saião. Ele teve um AVC faz agora um mês. E ele teve um AVC, foi para o hospital.
e foram fazer uma série de exames para entender o que ocasionou aquele AVC. E constataram através de um ecocardiograma que desde o nascimento, o orifício que tem no nosso coração e que fecha naturalmente quando nós crescemos, se fecha, mas o caso dele não se fechou. E isso proporciona para que de repente um coágulo de sangue seja aberto ali, vai para a cabeça e acaba dando AVC, o que aconteceu no caso dele. E os médicos ficaram surpreendidos que isso não aconteceu antes. Tanto que os médicos disseram que houveram vários micros AVC no decorrer da vida dele que eles conseguiram diagnosticar. E ele perguntou para o médico, mas como pode acontecer isso? Aí o médico disse, foi sorte. E dele respondeu, mas eu conheço o nome da minha sorte, o Senhor Deus. Era o nome da sorte dele, o cuidou, apesar de ele ter aquele orifício aberto, está aí já com seus 60 e poucos anos, e nunca teve um AVC. Viajou já, faz várias viagens para Israel, ele é historiador, é hebraísta, nunca aconteceu. O nome da sorte é Deus, não é acaso, não é sorte, queridos. As coisas estão sob o domínio do Senhor Deus. Ele que governa o mundo, Ele que governa as nações. Então esse é o primeiro passo, Jesus ensinando para os discípulos. Eles queriam saber o tempo. Não cabe a você saber esses tempos aí. Mas o que interessa a vocês? Aí Jesus continua respondendo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ensinando para os discípulos, o que interessa para vocês não é tempo e data. O que interessa para vocês é que vocês vão receber poder do alto, o Espírito Santo, e quando receberem, vocês serão testemunhas. Não cabe a vocês saber datas, a vocês cabe testemunhar. E aí, queridos, nós percebemos os discípulos, pensando que havia chegado o tempo, Jesus restauraria o reino de Israel, pensando militarmente, politicamente. E aí Jesus, em outras palavras, ensina aos discípulos aquilo que Paulo diz lá em Romanos, de que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, em primeiro lugar, não são coisas materiais, é justiça, é paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não são privilégios, o reino de Deus não é poder que nós recebemos para controlar pessoas, manipular pessoas. O reino de Deus é poder para que sirvamos as pessoas como testemunho de Cristo Jesus. É Jesus utilizando a nossa vida para se fazer conhecido nesse mundo caído. Por outro lado, Jesus está ensinando aos discípulos de que a restauração, ela ocorreria por intermédio do testemunho. Os discípulos queriam o abracadabra, a magia. Vai ser nesse tempo, o Senhor vai vir bonitinho,
vai terminar com esses romanos podres aqui, os caras são ruins, os caras nos oprimiram, os judeus vivem sofrendo desde a Babilônia, depois eles passam pelos gregos, agora eles estão sofrendo nas mãos dos romanos também, eles não viram a hora de escapar desse sofrimento. E Jesus ensina que a restauração ela ocorre quando nós cumprimos a missão dele. E pasmem, queridos, foi dessa forma que a igreja avançou. Não foi sendo com privilégios e com facilidades. Foi em meio a muitas aflições. E através do testemunho. E ele chama atenção porque, imaginem só, Império Romano, toda uma estrutura que havia no Império. Corrupção, injustiça, imoralidade, opressão. Eram sanguinários, eram brutais. Imagina só no meio desse contexto ecoando o testemunho de Cristo Jesus. Nós anunciamos o Senhor Jesus, que esteve morto, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. E é esse Jesus que tem nos transformado, é esse Jesus que tem mudado os nossos corações, as nossas famílias e tem nos ensinado a justiça, a paz e a alegria. Tanto que chega no ano 400, o que acontece no ano 400? O cristianismo havia se expandido para todo o império. Quando Constantino, até hoje questionamos se Constantino foi cristão mesmo, muitos acham que foi uma jogada política, se fez de ovelha, chamou a igreja para o seu lado. Quer saber de alguma coisa? Vamos tornar a igreja a instituição do Estado? E quando a igreja se aliou ao Estado, que eu digo que foi o pior erro que aconteceu. Aí que começou a vir a corrupção. O Estado usando a igreja para promover os seus interesses. A política utilizando a religião para promover os seus interesses. E nós vemos isso acontecer em nossos dias até hoje. Os políticos aprenderam isso. E quantas vezes nós caímos na conversa fiada de alguns por aí? Então, queridos, a transformação não acontece no abracadabra. A transformação ela acontece na medida que nós, como igreja, povo de Deus, testemunhamos de Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus e do perdão de pecados unicamente em Jesus Cristo. É dessa forma que a transformação, que a restauração, ela ocorrerá. Foi dessa forma que ocorreu na história. E claro, isso acontece capacitado por intermédio do Espírito Santo. Eu iniciei a mensagem dizendo sobre poder. Se nós queremos poder, Deus tem nos dado poder, Ele está acessível, mas não é um poder para nos beneficiar, nos privilegiar, é um poder para testemunhar e servir as pessoas à nossa volta, é para promover a restauração desse mundo que está caído, testemunhando nos nossos lares, testemunhando daquilo que Cristo tem feito na nossa vida, tem feito na vida dos nossos semelhantes, testemunhando para os nossos amigos, vizinhos, colegas. Sabe onde está o problema, queridos? Muitas vezes é que muitas vezes nós temos testemunhado sobre a denominação e deixamos de testemunhar sobre Cristo. Nós fazemos apelo denominacional. A minha é melhor. Chega para cá. Aqui tu entra torto e sai reto. Queridos, mas o foco é Cristo.
A instituição é necessária, é boa, mas o foco está em Cristo Jesus. Quantas vezes conversando com as pessoas nós falamos mais da denominação do que de Cristo Jesus? Todos nós fazemos muitas vezes isso. Como é que alguém vai ser transformado por uma denominação? O foco, queridos, é o testemunho de Cristo Jesus. Talvez por isso que não tem mais ocorrido tanta transformação no nosso mundo. Porque nós temos olhado muito para o nosso próprio umbigo. Nós fazemos isso e muitas outras por aí, muitas vezes. E aí Jesus, ele veio nos ensinar algo diferente. O foco está no testemunho. E o que é uma testemunha, queridos? É semelhante àquilo que nós conhecemos. É alguém que viu, experimentou um fato e ela testemunha com verdade. Nós saímos falando de tantas coisas que nós testemunhamos por aí, de um acidente, de uma situação que nós vimos, mas o testemunho que nós carregamos, semelhante ao que João escreveu no início da sua carta, que eu fiz leitura no início do culto, aquele que nós vimos, aquele que nós ouvimos, aquele que nós apalpamos com nossas próprias mãos, sobre esse é que nós testemunhamos, e é nele que nós temos a vida eterna. Isso aqui nos ensina algo também, queridos, relacionado de que não precisamos, isso nós confundimos bastante, quando muitas situações a igreja foi diminuída a uma sociedade. Acham que a igreja é um clube. Clube no qual eu tenho meus direitos, querem os direitos, né? E os nossos deveres aqui. E aí, queridos, Jesus, ele quer testemunhas, pessoas que o amem e pessoas que se coloquem à disposição de servir a Ele. Jesus não quer simplesmente sócios da igreja. Jesus quer discípulos e testemunhas. Temos os nossos privilégios, sim, mas nós temos também os nossos deveres. As pessoas querem os direitos, mas se esquecem do dever de casa, que é aqui dentro, que é no trabalho, vivendo o nosso dever como uma testemunha de Cristo Jesus. Isso, queridos, influencia toda a nossa vida, todo o escopo da nossa vida. Porque se nós pensamos como um sócio da igreja, nós viemos aqui, participamos, ligamos aqui, mas é sair da igreja que nós desligamos da igreja, e aí a vida, o que acontece de segunda a outro domingo não interessa. Mas quando nós somos uma testemunha, a principal aplicação, ela é aqui dentro também, mas principalmente quando nós estamos lá fora, tornando o Senhor Deus conhecido através da nossa vida. Interessante que Paulo escrevia: como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão se não há quem explique? Ele diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, que anunciam o reino de Deus, a vontade do Senhor Deus. Quão maravilhosos, preciosos são esses pés. Onde quer que caminhemos, ali está uma testemunha de Cristo Jesus. E nós devemos ser testemunhas, queridos, para finalizar. É interessante que Jesus diz: serão minhas testemunhas em Jerusalém, que era a cidade, Judeia era o estado, Samaria. O que aconteceu com Samaria? Samaria era um sincretismo religioso. Eram judeus que haviam se contaminado com assírios, gregos, babilônios. Era uma mistura. E que os judeus nem queriam contato com os samaritanos.
Quando eles precisavam ir para um lugar, eles chegavam a fazer caminhadas longas para passar longe de Samaria. Aquele povo pagão, rebelde. E Jesus fala para os discípulos que eram judeus: até em Samaria vocês vão ir, não tem como fugir. Vocês não gostam deles, né? Pois é, para eles vocês também vão ser minhas testemunhas. Queridos, somos testemunhas de Jesus para aqueles que nós gostamos e para aqueles que nós não gostamos também. Não tem como a gente querer construir muro. Não, só vou falar para esse aqui, meu amigo, conhecido, o meu inimigo, o meu opositor. Todos, queridos, todos precisam ouvir o testemunho de Jesus. Vocês sabiam? Às vezes nós olhamos para longe, né? O que acontece na Índia, na China. Mas vocês sabiam que o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do Brasil? É um dos estados onde menos a fé cristã foi difundida. Nós só perdemos para o Acre. É o estado que mais tem a proliferação das religiões afro, Umbanda, Candomblé, espiritismo, muito forte. E aí nós percebemos o solo fértil que nós temos para o testemunho. Nem precisamos olhar para tão longe assim. Talvez o nosso vizinho que necessite ouvir da graça de Deus. E o mais maravilhoso, queridos, é que nós não estamos sozinhos nessa. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. E é interessante que os discípulos pensavam só lá no reino de Israel. E Jesus diz: vai até os confins da terra, vai para o mundo todo. E é exatamente o que nós temos percebido, né? A igreja nasce lá em Jerusalém, começa em Jerusalém, vai se expandindo, queridos, para a Judéia, Samaria. Atos termina com Paulo em Roma, capital do império. E a partir disso vai seguindo, vai para solo europeu, vem para as Américas através da colonização. Hoje, pela graça de Deus, tribos indígenas foram alcançadas. Tribos indígenas cristãs. Até esse pastor Luiz Saião comentou que ele recebeu uma ligação. Uma dessas ligações que ele recebeu quando ele estava no hospital era de um indígena da Amazônia, orando por ele. E hoje o foco tem sido, queridos, os países orientais. Jesus, conduzindo a história da igreja, veio para o Ocidente e hoje nós temos investido para solos orientais, Índia, China, Coreia do Norte. Só que ali o negócio pega fogo. Ser conhecido como cristão lá, decapitado, morto a bala. O preço que aqueles que têm pago testemunhando de Jesus. E o mais impressionante é perceber, queridos, como é que pode alguém ouvir essa mensagem e de repente é despertado e se torna um servo nas mãos do Senhor. Não é algo natural. Isso é o poder do Espírito Santo que faz. O que nós precisamos é falar. Algo tão simples. Queridos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos desafie verdadeiramente como igreja local. O nosso grande objetivo, queridos, é nos engajar no testemunho de Jesus. Essa é a nossa principal missão. É nisso que nós precisamos pensar e é por isso que nós precisamos orar. É isso que a primeira igreja nos ensina. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós damos graças pela Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos exorta também, nos desafia profundamente. E Senhor, nos
Na verdade, em primeiro lugar, perdoa-nos pelas muitas vezes que temos olhado tanto para o nosso próprio umbigo. Queremos privilégios para nos beneficiar de alguma forma, mas, Senhor, temos sido desafiados hoje a olhar além. Isso é olhar muito pequeno sobre o Teu reino. Ajude-nos, Senhor, a olhar para a Tua palavra com confiança e a sermos orientados, capacitados. Dê-nos a ousadia a fim de conectarmos na Tua missão. E a Tua missão é o testemunho de Jesus para as nações. Começando, Senhor, na nossa cidade, nosso vizinho, amigos que não conhecem a Ti, não conhecem a Tua salvação, não conhecem que a salvação só está em Jesus, e só importa ser salvo pelo nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna. Nos oriente como igreja, nos perdoe onde temos pecado, nos perdoe onde nós nos afastamos da Tua missão. Às vezes nos ocupamos com tantas coisas e esquecemos do testemunho. Nos ajude, Senhor, nos capacite, nos dê Tua graça, nos dê o Teu perdão também. No nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus.